Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje vamos conversar aqui com um colega da Guanaré, o jornalista Hudson Braz. Boa noite, Hudson. Boa noite, Caio. Como é que vamos? Tranquilo. Hudson, muito obrigado por arrumar o tempo. O Hudson, que toda vez que era para dar entrevista, fugia e exigia lanche. É a única pessoa que exigia lanche, queria um camarim. Rapaz... Sou movido a comida. Eu sou muito barato, né? Eu te pedi uma coxinha. Lá daquele lugar. Dá só essa salgado. Aqui eu tô sendo muito gente boa com todo mundo. Todo mundo tá fazendo seu merchan aqui. Começar a cobrar. Mas, Hudson, você é daqui de Caxias mesmo? Você é de onde? Eu sou de Santa Inês. Santa Inês, interior do Maranhão, ali na região central do estado. Cresci em Santa Inês. Quando tu veio parar em Caxias, mano? Caio, eu estava em São Luís, né? Estava na TV em São Luís e recebi o convite para vir para Caxias. Foi em 2016, um convite que era para eu vir para cá para passar, né, uma temporada, e acabei ficando já 4 anos, acredito. Rapaz. Fui ficando. Mas tu veio para trabalhar na TV? Vim para trabalhar na TV, vim trabalhar na TV aqui. Ah, entendi. Na TV Mirante aqui. Na TV Mirante. Não tem problema não, pode falar. Hudson, como você entrou no mundo do jornalismo? Tu sempre quis ser jornalista, você admirava, ou foi meio que, é o curso que tem, eu vou fazer? Não, o jornalismo, acho que para a maioria das pessoas, para uma parte dos profissionais, ele entra no momento de curiosidade da profissão, quando tu vê alguém, quando tu admira alguma reportagem. Normalmente é assim. Eu me recordo muito bem de quando o jornalismo me atraiu. Na verdade, o fato de contar histórias. Eu acordei numa bela manhã de domingo, assistindo a um programa... Siga Bem Globo, Caminhoneiro. Globo Rural. Eu gostava do Siga Bem Caminhoneiro no Globo Rural. E eu vi uma reportagem de um... Eu não me recordo o nome muito do repórter, até porque ele é muito pouco conhecido, apesar de ser bem tradicional na Globo. Ele fez uma reportagem de uma criação de bodes Santa Inês, né, uma raça de bode, e de apicultura e tal. E a forma como ele, ainda hoje, a forma como ele conta as histórias, aquilo me atrai um pouco. Então, assim, eu era muito moleque, ainda adolescente, e eu passei a fazer todos os trabalhos de escola voltados para essa pegada de jornalismo e tal, de apresentar jornal feito uma bancadazinha com cadeira. Era eu e um colega. No final das contas, né, passados os anos, esse colega virou advogado, é um advogado hoje em São Luís, e às vezes quando a gente conversa ele diz assim, tu roubou meu sonho, porque de fato ele queria aquilo. Ele era louco para ser jornalista. Ele era louco para ser jornalista. Eu tinha muita vontade de ser da área da justiça, assim, né, das leis e tal. Eu lembro que muito pequeno eu lia muito o CPP e tal, e queria aquilo dali, mas depois foi passando o tempo, fui ficando com o jornalismo mesmo. Porque a pessoa, para fazer jornalismo, é um gosto mesmo que ela tem pela profissão, porque jornalismo não é algo fácil, apesar de todo mundo achar, é simples, mas não é algo fácil, exige preparo, exige uma atenção e uma concentração redobrada. Eu gosto de falar assim, né, que o jornalismo, quando ele é por paixão, ele requer muito mais do profissional, porque ele é um profissional que ele precisa ler mais, ele precisa ler tudo, ele precisa ser livre de preconceitos, sabe? Ele é o cara que, se ele for católico, ele tem que ir numa missa, numa umbanda, livre do que ele acredita, porque Sim. Ele precisa contar a história da forma que agrade a todo mundo, da forma como ela deve ser contada, sem um preconceito dele. Então, assim, não é a faculdade que faz, né? A gente sempre diz isso, não é a faculdade que faz um bom jornalista, nunca é. Ele gostar de querer contar histórias, ele tentar fazer com que essas histórias sejam bem contadas por ele, que o público entenda, ele usar a técnica correta, acho que disso faz um profissional bom jornalista. Realmente, porque existem técnicas e técnicas, né, de você passar alguma informação, de você escrever. Principalmente, tu deve passar muito por isso, se tu for fazer um jornalismo, que é aquele, como é que eu posso chamar? Que é o que tu vai na rua contar o que aconteceu, tu não tá dando tua opinião. Se tu for para a bancada do jornal,
Tu não está dando a tua opinião. É completamente diferente de você fazer um jornal, de você fazer um jornalismo mais despojado, que tu vai dar a tua opinião, tu vai ser um crítico sobre futebol, tu vai ser um crítico político e por aí vai. Até por essas questões, e até bom que às vezes o público entende muito bem. Ele sabe quando o profissional está na frente dando uma opinião certa, correta, embasada, e quando ele só está falando bobagem. Eu não vou levar para o lado político, não, porque... Não, só causa treta aí. Eu vou levar para o lado do futebol. Tem um comentarista que o time tá jogando, o time perdeu, né? Ficou 1-0. Aí o comentário dele é assim: não perdeu porque não fez o gol. É óbvio. Isso se chama Ronaldo Fenômeno. Perdeu porque não fez o gol. Ele já falou então, isso. Assim, já. Aí você vê que às vezes o jornalista ele tá ali comentando e o comentário dele é muito fraco, sabe? Muito vago. Muito vago. Ele joga pra galera. Sabe? Acontece muito hoje em dia, questão de comentarista político. É que, político não, futebolístico, vamos chamar aqui. Comentarista esportivo. Esportivo, pronto. Os caras, eles compram muito a briga de um determinado time. A gente vê isso direto no Twitter e eles se criticando. Um exemplo, todo mundo estava querendo odiar o Flamengo quando o Flamengo estava em alta. Estava em alta odiar o Flamengo. Isso aí, vamos ser sinceros, o Flamengo ele uniu todos os haters. Desde sempre, né? Todo mundo quer odiar o Flamengo. Pois é. Só que o Flamengo em alta ganhando tudo e o pessoal achando que criticar, fazendo confusão. Tanto que aí quando era um time deles, exemplo, o Palmeiras, fazia alguma coisa, a mesma coisa que o Flamengo tinha feito, o pessoal, não, pô, mas tem que ver, tem que entender o lado do time. Então, eu acho que as redes sociais permitiu também que as pessoas pudessem, os jornalistas, eles pudessem expor mais a opinião, né? Expor mais tua opinião, ficar menos vulnerável, porque às vezes ele consegue diferenciar que aquele ali não é o profissional que está na TV, não é o profissional que está na bancada, não é o profissional que está no rádio. É outro cara. Ele é o comum igual todo mundo que está na internet. Ele quer falar, ele quer se expressar como qualquer um que está na internet. Às vezes ele não faz isso por conta do público, que hoje na cultura do cancelamento, né, é muito difícil para o jornalista hoje dar uma opinião, até porque tudo fica muito bem registrado. E aí, mas ele quer dar opinião. O profissional ele quer dar opinião. Ele quer falar do Bolsonaro, ele quer falar do Lula, ele quer falar do governador, ele quer falar de todo mundo. Mas ele não fala porque ele é um profissional, o jornalista é um profissional vulnerável no sentido de que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou acolá. Então... Acontece muito isso, essa questão do cara não querer dar uma opinião, ou quando o cara dá opinião, as pessoas confundirem. Exemplo, eu era blogueiro, então no meu blog eu tratava as coisas de forma mais séria, tinha uma pitada de humor nos meus textos, mas aquela pequena ironia, porque era política. E eu acho que a forma certa de passar a sua opinião política é você sendo um pouco irônico. Sim. Porque querendo ou não, você pegar muito sério, o pessoal acha o texto meio cansativo. Uma pitada de ironia mexe até com os nomes que estão sendo falados e dá aquela atiçada. E às vezes só a análise do fato pelo fato, ela não atrai não atrai. Público, né? O cara não gosta, ele acha que é pessoal. E às vezes nem é pessoal. Às vezes é uma situação ali que você gostaria de comentar e que é uma conversa de mesa de bar. Né? Sim. E aí se você dá um tom muito sério, o cara já diz, é porque ele tá muito mecânico, tá muito... E eu dava a minha opinião no blog uma coisa. No meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, eu gosto de postar algumas coisas mais voltadas para o humor, eu faço algumas piadas e tudo mais. O pessoal vê, inadmissível um blogueiro fazendo desse jeito. Gente, isso aqui é meu coisa pessoal. As pessoas não conseguiam diferenciar. Imagina para o inferno que a pessoa tá na bancada de um jornal e ela não vai poder opinar sobre nada nas redes sociais dela. Não, mas no jornal é isso. Como é que você é assim desse jeito? As pessoas acham que tem que ser mecânico, né? Caio, eu tenho um pouco mais de 10 anos de profissão e assim, eu fui criado numa cultura de televisão, numa cultura jornalística em que eu me abri mão de opinar. Te privava disso? Eu abri mão de opinar. Ainda hoje, por mais livre que hoje eu esteja, já estou um pouquinho mais distante assim, do jornalismo, voltei. Se bem que a gente nunca sai de fato, mas eu não consigo opinar, eu não uso mais Facebook, muito difícil usar Facebook, é onde você pode escrever. Tu foi condicionado a isso? Me condicionei a isso. Pois é. Assim, eu não consigo mais. Tanto é que hoje eu não consigo mais. Eu gostava muito de ler comentários de Instagram, por exemplo. Gostava muito, muito. Assim, eu ia primeiro para ler comentário.
Hoje eu não consigo mais ler, eu não consigo nem comentar. Eu sou o cara que começa a escrever e apaga. Não, então assim, eu já lavei minhas mãos, eu joguei pra galera dele. Cara, é importante a treta, cara. É aquela coisa, ajude ou atrapalhe, participe. O importante é participar. É participar. Cara, eu tô lá e às vezes eu faço uns comentários de futebol, não tem nada a ver com o meu time. A menina, cala a boca que tu não torce pro Vasco, mas ninguém torce pro Vasco, minha filha, pelo amor de Deus. Eu faço umas brincadeiras desse tipo. Quem torce esconde porque sofre. Eu faço umas brincadeiras desse tipo. E teu time é muito ruim mesmo. Você não viu o lance, eu não preciso ver pra saber que o Vasco aí não tem culpa e tal. A gente faz pela brincadeira. Mas, tipo, eu não sei se eu me daria bem um programa, tipo, uma bancada de jornal. A gente tem um jornal Pangaré aqui, você está convidado, inclusive, a apresentar com a gente qualquer dia desse. O Jornal Pangaré. E, Hudson, é interessante porque a gente faz, né, esse programa e faz o jornal, mas é um jornal que a gente opina no meio. A gente, como são notícias absurdas, a gente brinca e tal. Eu não sei se eu conseguiria não dar opinião. É muito mecânico, cara. E assim, essa é a pegada do que a gente chama hoje assim, de soft news, né? Que é o quê? É o jornal, é o programa em que ele não está atrelado à notícia policial, em que quando ele está atrelado à notícia política, não é na pegada de criticar o político por criticar, mas dá uma relação mais comum, né, daquele assunto ali, tentar levar para o cidadão mais comum, às vezes, o que é aquilo ali, às vezes com uma ironia, às vezes com uma charge e tal. E assim, é a soft news, que é o que é feito aqui no Jornal Pangaré. Por mais que a gente brinque e diga assim, é uma bobagem, não, pô, aqui é uma notícia. E é real, todas as notícias são reais. São notícias reais. Notícias que a gente tem aí nos sites de mundo. De mundo, é aquela coisa, nem tudo é aquela notícia certinha. Não, cara, tem notícia que tu fica, é sério mesmo que isso aconteceu, meu Deus do céu. Às vezes não dá pra acreditar que certas coisas acontecem. Aconteceu uma coisa aqui em Caxias, um fato, desculpa se vocês estão envolvidos nesse fato, mas é porque o jeito que foi colocado foi tão absurdo, que foi um rapaz que estava numa situação ridícula, ele estava ameaçando uma criança com a criança no braço, ameaçando os outros com a arma. Ele deu um tiro numa mulher, no cunhado dele, se eu não me engano, ele acertou a mulher que estava curiando do outro lado da rua. Eu já estava aqui em Caxias, acho que... Aí você fica assim, ok, foi uma mulher que pegou um tiro, acredito que ela esteja bem, então se você estiver assistindo, espero que você esteja muito bem. E deixe seu like. Deixa seu like aí, vai lá no canal do Sistema, vai lá, mas... É uma notícia absurda. A pessoa atingiu a que estava curiando do outro lado da rua. É uma notícia absurda, Hudson. Aí eu pensei, rapaz, isso aconteceu mesmo. Foi. Quando eu vi os blogs colocando desse jeito, eu não acredito, não, senhor. É aquele ditado, né? Curiosidade, né? Isso. Graças a... Teve uma morte aqui em Caxias, eu não lembro quem foi, mas muita gente se comoveu e foi até o cemitério. O velório, o enterro, virou notícia porque o pessoal tava tão louco em cima das tumbas, né? Que teve as tumbas descederam e caiu um monte e machucou uma galera. Então o que foi virou notícia? Não o enterro, mas a galera que caiu, foram as 7 pessoas que caíram de cima de uma tumba porque se aglomeraram. Eu já vi 2 situações como essa trabalhando como repórter. Uma foi um túmulo afundar com pessoas em cima. Meu Deus. E outra foi no dia dos mortos, dia de finados. Dia de finados. Né? Desculpa. Dia dos mortos é do México. Acabei de vir isso. Acabou de vir do México. E aí, aquela piada da mulher que diz... me joga junto, eu quero ir junto. Rapaz, eu sei, eu quero ir junto com ele. Eu vi aquilo acontecer, naquele furdunço, a mulher escorregar e depois ficar na agonia. Mentira, pra voltar. Verdade. Meu Deus, que situação. A mulher na agonia e tal, e assim... Quebra todo o clima de... Sim, eu não consigo ir num velório e não contar uma piada. Desculpa. Eu odeio velório. Cara, eu não gosto de velório porque eu tive uma experiência horrível quando eu era mais novo, porque tu sabe que 2 coisas que o morto faz quase ninguém sabe. Ele peida e ele tem uns espasmos. Uhum. Então, eu tava lá e o morto teve um espasmo. O espasmo foi um vizinho da minha avó. Mexeu uma criança. Não, o corpo dele fez assim. Eu era uma criança, senhor. Eu lá sabia que ele estava, eu pensei que o morto estava voltando, só lá foi carreira. Nunca mais gostei disso. Até me explicarem e eu entender que foi um espasmo.
Ainda hoje não consegue aceitar bem. Não vou em velório, não. Eu não vejo o corpo. Amigos meus já faleceram, infelizmente. Eu também não sou parentes, mas eu vou pelo outro lado. Eu não gosto de ver, não. O último corpo que eu vi foi o do meu avô, e ó, faz bastante tempo. Mas eu não gosto, é uma coisa minha. Mas eu vou nos locais, aí começa a conversar e a gente começa a lembrar, tipo, de coisas antigas, e do nada tá contando piada. Sempre tem aquele que fica, meu Deus, não respeita nem o defunto. E esse é o que tá sorrindo. E é o pessoal esse é o que tá rindo. É complicado. Hudson, nesse teu tempo como jornalista, tu já viu muita coisa absurda? Já vivi algumas coisas absurdas, já vi algumas coisas, já passei por situações assim, perigosas. Tu fazia cobertura de matérias policiais? Eu fazia cobertura geral, né? Eu fiz cobertura geral, assim, de tudo. Em uma determinada situação, eu estava dentro de uma plantação de maconha, no meio de uma plantação de maconha. Olha. Eu simplesmente me perdi com o meu cinegrafista, a polícia começou a trocar tiro com os caras e a gente, no meio Meu da Deus, maconha, eu tô aqui! No meio da maconha, a gente se jogou no chão e a gente queria procurar a polícia, não podia se levantar, não podia fazer nada e tal. Beleza, aí depois a gente conseguiu achar, os caras fugiram, correram. E aí a polícia foi lá no local, na cabaninha e tal. E na volta, um policial, que é até de São Luís, ele pega e diz assim, velho, leva essa moto, porque eu vou, né, no carro, em cima do carro e tal. Aí eu, vou de moto. Uma moto desse tamanho, assim, aquela moto larga lá. Aí eu vou na moto. Eu muito magrinho ainda. Vou na moto e quando passa num lameiro. Quando eu passo no lameiro, a moto virou e eu não tive condições de tirar a moto. E eu com a mão no acelerador, ele fazendo aquele barulho absurdo. E eu só com medo E todo mundo já tinha ido embora. E eu fiquei sozinho pra trás. Ou seja, perto da plantação de maconha, perto dos traficantes lá. Descobrimos que o Hudson é um péssimo motoqueiro. Eu sou um péssimo motoqueiro. Eu sou um bom piloto de fuga. Pra ficar preso é um excelente, né? Cara, porque a gente vê, eu não teria coragem de fazer cobertura policial. Eu sou medroso, não tenho nem tamanho pra fazer essas coisas. O cara tá me, olha, você olha bem pra minha cara. Eu vou atrás de você, o rapaz, ainda bem que todo gordo barbudo se parece. Olha, em Santa Inês, a gente entrou numa cela uma vez na delegacia, estava perto de desativar, e tinha um cara chamado Cara de Cachorro, né, o nome do cara. Muito gente boa pelo nome, deveria ser muito gente boa. E esse cara, a gente na visita lá, ele chega, olha para mim, para o meu cinegrafista e diz assim, eu vou sair daqui, eu vou fugir daqui e eu vou pegar vocês, vou cortar a tua língua, ele falou um monte de coisas. Até aí, isso é conversa de ladrão, o cara fala o que ele quer e tal. Beleza. Na noite, isso foi de manhã, à noite, teve uma fuga de presos, os caras fugiram. A primeira coisa que eu fui saber no delegacia, cadê o Cara de Cachorro? Ele tinha fugido. Meu Deus do céu. O cara é quase um Michael Scott. Ele tinha fugido. A gente vai deixar o resto dessa história pra já, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, batendo papo aqui com o nosso amigo Hudson Braz, jornalista, é um dos repórteres aqui da casa, atualmente está em outro cargo, né? Hoje eu estou na direção, né, de conteúdo do portal Gonaré e na direção de operações também e de mídias digitais da TV. Estou saindo da apresentação do Jornal da Gonaré, que, né, entrei no final do ano passado e veio dar um tempo. O Hudson não queria mais aparecer na TV, a gente pega e chama ele para entrevista. Olha só. Eu já estou há um bom tempo na televisão, né? Sempre no vídeo. E tem hora que, às vezes para o público não, o público até gosta, até quer, mas para mim cansa um pouquinho, né? Mas também está na rádio, né? Dar um tempinho. E eu estou na rádio, no programa Contraponto, do qual você faz parte, onde a gente faz lá análises políticas, entrevistas com personalidades, enfim, tentando aprofundar, né, os assuntos. Essa que é a real do programa, que a intenção do programa é deixar o tema mais profundo, né? Uma das coisas que eu acho interessante do Contraponto é porque eu dou minha opinião, tipo o nosso amigo Jolimar, que também é aqui da casa, Jolimar Silva, que entrevistei aqui também, veio lançar o livro dele. O Jolimar, ele tem a conversa dele é mais
como é que eu posso te dizer? Ela é bem mais séria. Ele brinca, mas brinca menos. Eu não, eu puxo uma brincadeira, eu falo, eu me irrito, eu quase xingo. Eu faço uns comentários às vezes meio pesados, mas eu percebi que o público gosta, porque ele vê que aquilo ali sou eu mesmo. É o Caio de verdade. Não dizendo que o Julimar não seja, mas por ser. Mas ele faz um jornalismo mais sério, né? O Julimar é mais centrado. O Hudson também veio dar um ar um pouco mais descontraído pro programa. Mais sério não, que o Hudson também faz uns comentários um pouco mais descontraídos. Mas você estava falando da história do rapaz lá, o cara de cachorro. Sim, do cara de cachorro. Onde eu tinha parado no cara de cachorro, é que o cara de cachorro fugiu e... O cabo disse que ia fugir e fugiu. Disse que ia fugir, disse que ia cortar minha língua e não sei o quê, e fugiu. O certo é que a gente passou, eu e meu cinegrafista à época, a gente passou uns 2 ou 3 dias ali, assim, sobressaltados, né? Assim, com medo, sem muita vontade de trabalhar, porque vai que cumpre. E jornalista fica exposto. Pois é, e até que a polícia deu um jeito. Hoje o cara de cachorro está preso. Não sei se embaixo da terra ou se em cima do céu. Mas ele está em algum lugar. Não está mais entre nós. Não está mais entre nós. Não corre mais risco de cortar a língua do outro. Né? Pode estar nos observando em algum canto desta... Se alguém olhasse dali e saísse um barulho, tipo... Aí ia ser loucura, senhor. Aí ia ser loucura. Hudson, alguma matéria que tu já foi fazer, assim, ou aqui, ou... Já trabalhou onde? São Luís e aqui só? São Luís, Santa Inês, São Mateus... Teresina, fiz uns trabalhos lá, mas nada. Você quer continuar no São? Então, Hudson, já teve alguma matéria que tu foi fazer, que tu pensava que era uma coisa e foi outra completamente diferente? Desfecho de briga de família ou briga de coisa, sempre tem essas coisas. Tem um desfecho meio louco, tem aqueles que dão um depoimento e tu fica, meu Deus, a pessoa não tá falando nada com nada, senhor. Assim, eu já vi muito nada com nada, né? Acho que a reportagem talvez mais, assim, sem sentido, que eu fiquei sem saber como conduzir, foi uma denúncia que chegou pra gente de uma discussão entre vizinhos, um problema entre vizinhos, e a gente chegou lá, era o cara que criava porcos no quintal, e os porcos, não sei por que diabos, eles gritavam muito o tempo todo, e os vizinhos estavam brigando e ameaçando um outro, e ameaçando com diversas situações. Então, eu me vi numa situação que eu fiquei sem saber como conduzir o assunto, uma briga de vizinho por causa de porcos gritando o tempo todo no quintal. Mas, rapaz, que nem um cabo brigar porque o cachorro do outro vai latindo. É uma confusão, é meio beijo. Às vezes é fome. Do porco? Pode ser. Dizem que quem cria porco são pessoas perigosíssimas. Será? Sabia? Um porco, ele consegue... Tipo, de qual a tua altura? 1,90 m. 1,90 m. Então, um porco, ele vai comer teu corpo bem rápido. Se forem vários porcos com fome, eles vão te triturar, só não teus dentes e tuas unhas, mas de resto eles trituram tudo. Não criarei porcos. Pois é, nunca confie. Nota mental. E nunca confie em porcos. Nunca confie em quem cria porcos. E nos próprios porcos. Gente, se vocês ficarem curiosos, procurem o filme Snatch, Porcos e Diamantes, que vocês vão ver essa fala lá de um cara que cria porcos, depois os caras se tocam. Meu Deus, ele mata a galera aqui. Mas foi uma fala bem interessante. O cara ficou, meu Deus do céu, realmente o cara cria muito porco. Gente, será? O que ele está dando para esse porco comer? Essa questão de briga de vizinho, briga com casa, cara, eu acho assim absurdo. E tem coisas que eu acho, eu vou parecer um meme daquela meninazinha, fala que a menina, o que você achou ela? Uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Porque, exemplo, briga de escola, aí uma reportagem vai cobrir. Eu não vejo sentido por aqui. Eu sempre tive a sorte, acho assim, não é bem sorte, assim, eu sempre fui escalado para assuntos mais sérios e mais delicados, né? Eu sempre fui escalado para assuntos mais sérios e delicados, assim. Mas acontece de você estar ali de situações em que assim você não consegue ver muito valor. E aí às vezes é onde é que entra o tchan do profissional. Ele tem que extrair dali uma boa história para contar, para mostrar para o público. Ele tem que dar um jeito de extrair dali. Nem que seja uma análise, alguma coisa. Por que está acontecendo aquele tipo de briga da Jéssica na escola, que viralizou a Jéssica, mas tinha outra. Já acabou a Jéssica. Já acabou a Jéssica. Aí tem aquele jornalista que espera passar um ano e fala, saiba como está a Jéssica hoje. Veja a Jéssica
Olha, esses dias eu vi a Neymara. Tu não lembra da Neymara? Não. Da época do Facebook. Do Facebook não, da época do Orkut. Nike que era a menina que tinha a cara do Neymar. Ah, sim, lembro. Eu vi uma reportagem recente agora dela que não tem mais nada a ver com Neymar. Ela é paraense, eu acho. Não tem nada a ver com Neymar e realmente não tem, hoje não tem nada a ver com Neymar. Né? Principalmente no dinheiro, que eu tenho certeza que principalmente ela tem nem perto do que o Neymar tem. Falando em reportagens sérias, tem um vídeo do Hudson muito interessante pra gente ver aqui. Bora, pô, ele tá mordendo. Vai, tá mordendo nada? Tá. Vai. Calma, 3, 2, 1. Não, peraí. Quem sofre as consequências é a criação, porque Vai. Ai, pô, não morde. Bora, pô, ele tá mordendo. Vai, tá mordendo nada? Tá. Vai. Quem sofre as... Não morde, rapaz. Vai. Quem sofre as consequências imediatamente é a criação. Quem sofre as consequências é a criação, porque rapidamente os animais perdem peso e aí o criador só tem prejuízos. Era uma reportagem para o programa rural lá da TV, né? Era sobre os animais, esses animais emagrecendo num período de estiagem e que é o IFMA aqui de Caxias, um professor estava com um projeto para alimentar os bichos, nutrição, alguma coisa assim. E aí esse bode, essa boda, não sei como é que chama, o bicho lá, tava me mordendo o tempo inteiro, eu não sei entender por o nome devia ser boda, eu gostei. E a boda tava me mordendo o tempo todo. E o cinegrafista dizendo que não tava mordendo, ela tava mordendo, tava doendo. Tava doendo. A gente vê algumas coisas, Hudson, exemplo, tá tendo aquela briga na rua por alguma coisa, aí tem a jornalista falando, vem a mulher e joga um balde d'água em cima da jornalista. E pior que o jornalista, todo mundo acha assim, né? Ele não pode sair do sério. Se o cara vier te agredir, é ridículo se tu for agredir ele de volta. Assim, que já aconteceu, no caso, assim, alguma coisa contigo? De agressões, assim, a situação mais embaraçosa que a gente teve de agressão foi 2018 aqui, quando não foi, mas aqui também, greve dos caminhoneiros, eu estava com o cinegrafista e os caminhoneiros cercaram o cara, queriam que ele tirasse a câmera, queriam pegar a câmera e tal, ainda bem que ele é bem grande, né? É o meu amigo Jossano Façanha, e aí não deixou, valente, Jossano é valente, aí saiu de lá e tal, falou grosso e tal, aí saiu, aí assim, há situações assim, bem escabrosas. Uma vez nessas de você apurar crimes, a gente foi em um determinado bairro, não aqui, em outra cidade, a gente foi em determinado bairro, o bairro é perigosíssimo, a gente chegou lá, quando o nosso carro plotado, quando a gente bate na rua, foi um assaltante, né, que a polícia matou e a gente foi checar e tal. Quando a gente apontou na esquina, os caras começaram a atirar de lá do velório, porque viram o carro. A gente já tinha passado uma reportagem, a gente foi fazer o rescaldo. De lá eles começaram a atirar na gente. Meu Deus. A gente só deu a ré no carro e foi embora. Depois desse dia eu fiquei assim, sem muita vontade. Sempre que tinha reportagem policial, acho que foi a partir daí que eu fui deixando assim de fazer reportagem policial, porque não tem muita coisa assim pra... Eu não curto muito a reportagem policial. Entrevistar o cara que tá sendo preso, ele tá numa situação ali que não é favorável, às vezes tu quer extrair do cara, ele não quer. Quando o cara ele tá de boa e a entrevista ela é engraçada, é aquilo que a gente vê na internet e tal. Mas quando não é, o que a gente não vê sempre é um clima assim, bem complicado. Né? Dependendo da região, dependendo do cara. Eu não teria, principalmente nesse interior do Maranhão, que o pessoal é meio valente, né? Meio valente, o pessoal matou por besteira. Eu não teria coragem de fazer essas coberturas policiais, eu sou medroso. Já vi muitos casos de gente que é ameaçada, gente que fica com medo, como você falou, no caso. E não sei, cara, ninguém conhece mais ninguém, principalmente hoje, que tá muito violento, as pessoas estão matando a outra por nada. A vida banalizou, né? Justamente, então a gente, rapaz, esse cara não tem nada a perder. Eu então, tenho. A gente até evita, eu tenho. Tem um menino para terminar de criar, tem muita coisa para fazer, muita conta para pagar. Então eu prefiro, eu faço alguns comentários sérios, alguns comentários até no contraponto, eu já fiz entrevistando o delegado, entrevistando o comandante do 2º Batalhão, aqui também. Mas são coisas que a gente não pode deixar passar, que infelizmente acontecem. Mas de ir lá, depois do cara preso e falar, não, isso aí, eu sou meio assim. Até como eu estava te falando, até porque o cara às vezes ele tá numa situação em que
não é favorável para você tirar uma graça. Porque às vezes tem um cara que ele é do gracejo mesmo. Então, Sim. ele tá achando legal ser preso, ele tá achando legal ali aparecer na televisão. Mas tem cara que não, que ele é barra pesada mesmo. Então, assim, eu já não gosto há muito tempo. Há muito tempo que eu não faço reportagem policial, eu não entrevisto. Eu não lembro qual foi a última vez que eu entrevistei um indivíduo sendo conduzido, sendo preso. Não me recordo qual foi a última vez. Às vezes, e porque assim, eu vou te ser bem sério. Eu gosto de dar minha opinião porque eu sou o mais transparente possível, por isso que eu tenho um bom público hoje. Deixei de ser blogueiro porque eu achei que prostituíram o mercado. Tu é político, aí o cara chegava pra ti, falava mal de ti, tu, poxa, rapaz, Hudson, me dá tanto aí que eu... Infelizmente, a maioria dos blogueiros é assim. Já falei isso aqui uma vez, já se irritaram comigo, mas é verdade, eu não vou mentir. Era gente que falava mal do cara de noite e de manhã tava na casa do cara pedindo dinheiro pra ele. Eu nunca gostei de fazer isso. Primeiro que você se queima, perde credibilidade. Pouquíssimos blogueiros têm credibilidade. Esqueço o último blogueiro que eu vi que tem uma credibilidade inabalável. A credibilidade dele vai a partir do lado que ele trabalha. Ele tá do mesmo lado que você, pô, esse cara só fala a verdade. Ele tá do outro lado, esse blogueiro é vendido, é mentiroso. Então, realmente, assim, mas vai muito do profissional, né? Até uma questão muito delicada. Porque a maioria dos blogueiros não são profissionais, esse é o grande problema. Isso é uma questão muito delicada em relação aos colegas que são blogueiros, né? Porque, assim, vai muito da questão política, vai muito da questão pessoal, vai muito da questão financeira do cara, enfim, aí são diversas questões. Olha, eu prefiro não julgar. Ele deu uma de Glória Pires aqui, eu prefiro não comentar. E é isso que eu gosto, dessa minha liberdade de poder falar isso. Que eu entendo você perfeitamente, o Hudson não quer causar treta, o Hudson quer ser amigo da galera. Não é nem que eu queira ser amigo. O Hudson não quer que a galera descubra os podres dele. Eu mesmo falo meus podres na internet que eu falei podres jogar. Não é nem que eu queira ser amigo da galera, porque eu realmente entendo algumas situações. Só que de fato é aquilo, tem profissional que hoje ele pode ir para a televisão e não consegue levar mais público. Por quê? Porque o público não acredita nele, independentemente do lado que ele esteja, independentemente do que ele esteja falando, já cria uma antipatia. Ele pode sair de qualquer tema polêmico, ele pode fazer humor, mas a galera não acredita mais naquilo. Pois é a história do Joãozinho do Lobo, né? Assistiu o Chapolin? Chapolin? Tu lembra não? Nunca assistiu o Chapolin, não? Não, do Joãozinho do Lobo e Chapolin, não. Pois é, o Chapolin ia contar e toda vez ele esquecia como era o final da história. Né? Que o Joãozinho todo dia dizia que o Lobo ia chegar e ele não chegava. No dia que o Lobo chegou, ninguém acreditou no Joãozinho. Aí o Lobo pegou e fez um estrago. Aí matou todo mundo, viu? Acaba que conta uma história. Isso o tempo todinho, você vai perdendo a credibilidade. Quando ele conta uma verdade, isso é mentiroso. Isso é o Chapolin? Ele conta essa história. Cara. Nossa. A última pessoa que eu lembro assim, de contando boas histórias assim era a Dona Preguiça. Qual é a Dona Preguiça? Da TV Cultura. Pô, isso é mais antigo? Tem quantos anos? Eu tenho menos de 30 e mais do que 22. Não, você não tem menos de 30 nunca. Se eu tenho 32... Eu tenho 23. As pessoas não acreditam que eu tenho só 23. Pensam que eu tenho menos. Mas claro. eu tenho só 23. Tá claro. Isso não é a Catarina que nasceu um dia desse aqui. No dia desse eu passava ali na porta da casa da Catarina, ela tava no colo da mãe dela ainda agora. Cresceu mais que todo mundo. Mais que todo mundo, é. Catarina que vem com novos projetos, né, Catarina? Obrigado. Na época já estou. Mas não vai sair daqui, não. Não vai sair aqui do Melhor da Noite, a neném louca. Vai trabalhar dobrado. Eu tô agradecendo a Catarina por estar indo muito bem, né, no Jornal da Guanaré, junto com a nossa colega Soyara. Assim, eu acho que é um presente para o público. Sim. Até. Né, são duas profissionais bem dinâmicas e eu acho que tá todo mundo gostando, assim. E eu também tô gostando mais. Não, só elogios, porque a Catarina faz muito bem o trabalho dela. Agora não pode mais opinar aqui no Jornal da Guanaré. Poxa, Catarina. Hudson, qual a tua principal visão, aproveitar esses minutinhos finais, que você aplicou a partir do momento que você virou diretor de conteúdo do Portal Guanaré? Perdão, Caio, não preste atenção na pergunta. Eu vou refazer isso. De novo aí, porque o áudio do está fazendo ele movimenta muito. Eu não tô movimentando não, cara. Não tô movimentando não, Plínio. É a gola da tua camisa, pô, tá muito fechado no teu pescoço. É porque é os trapézios. É musculoso. Aham. O Hudson entrou na academia pra pegar corpo de homem.
Vamos lá. A tua visão... Tu vai repetir, né? Quanto à questão do portal Guanaré. O que tu mudou? O que eu mudei? Eu ainda não consegui mudar nada, eu queria Não, mas bater bota gente. o que tu quer. Ó, tipo, uns textos bosta. Bora? Esse aqui agora grava. Hã? Bora, não, peraí. Vai lá. 1 minuto e meio. Vai. Hudson, você agora é diretor de conteúdo do Portal Guanaré, e uma das coisas que sempre foi muito cobrada é que o Portal Guanaré está sempre à frente. Eu acredito que estamos conseguindo isso. Você entrou com essa visão de, não, nós temos que realmente pautar o que está acontecendo. Porque o Portal Guanaré tem bastante credibilidade, principalmente por não se meter em picuinhas políticas. Sua ideia já era aplicar essa visão de pioneirismo? A ideia a minha ideia para o Portal Guanaré, que a gente tem conseguido aplicar, é o que, Caio? Hoje, se você puxar uma estatística de qualquer portal de notícia, mais de 90% das pessoas que acessam esses portais é o conteúdo na palma da mão. Onde? No celular. E quem está com o celular o dia inteiro, o tempo todo, a toda hora. E a gente tem feito o quê? Atualizado o nosso portal com notícias relevantes, com notícias não só de Caxias, com notícias com um pouco mais de análise até, e levando para o leitor aquele conteúdo ali imediatamente, ele já recebe, a gente tenta atualizar assim, o máximo que a gente pode. E o importante para o portal, importante, claro, na visão do leitor, é que a gente consiga mesclar as notícias, não só de Caxias, mas também do que está acontecendo na região, do que está acontecendo no estado, seja de política, seja de esporte, seja de entretenimento. E a gente tem conseguido dar uma pegada bem legal para o portal, e a gente tem recebido um retorno muito, muito, muito bom do público, dos internautas. A gente tem recebido esse retorno, inclusive os números, né, de audiência no portal, eles têm surpreendido, assim, acho que graças a esse trabalho. A Guanaré em si, né, a rádio, lá em cima, principalmente na internet, aqui, a TV também, que futuramente, né, vai pegar em mais locais, então muita gente vai assistir. A gente é cobrado bastante. Caio, às vezes não pega muito bem. Calma. Não conseguiu sintonizar. A gente tem um sinal digital, né? Acho que nem todo mundo por aí, então às vezes tem essa questão, o cara não sintoniza direitinho. Vai lá no YouTube, Sistema Guanaré. Assim que o programa passa, terminou 9h30 da noite, é para ele estar disponível. Hudson, eu gostaria de te desejar sucesso. Sucesso foi legal. Obrigado, né? eu quero Sucesso. É porque é um sucesso da Xuxa. Sucesso nessa tua jornada. Eu acredito que você só veio a somar aqui para a equipe da Guanaré. Meus parabéns, meu muito obrigado também por essa parceria aqui dentro. E obrigado por ter vindo aqui tirar um tempinho para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço pelo convite. Obrigado, Catarina Antônio, por sempre estar me aperreando para vir aqui. Por mais que não tenha rolado aquele lanche maroto. Né? Nunca ninguém dá os lanches que eu quero, que eu gosto. E você vai ficar aí pro próximo bloco, porque você vai gravar o Jornal Pangaré comigo, viu? Catarina está enganando o Hudson aqui. A gente vai pro rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Hudson montado, mas não de drag queen. Não, de drag queen. Apresentador de jornal. Hoje não. E voltamos daqui a pouco. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hi everybody! Tudo bem? Teacher Helena Alva, professora da Liberty Cambridge. Hoje eu trago para vocês 5 formas de dizer eu não sei em inglês, além da famosa frase I don't know. Primeiro, nós temos it beats me, sei lá. 2, I have no idea, eu não faço ideia. Número 3, now you got me, agora você me pegou. Número 4, who knows, quem sabe. E a número 5, how should I know, como eu vou saber. Bye bye, see you soon. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty.